Alunos do Polo de Presidente Dutra, do Seminário Cristão Evangélico do Norte, na cidade de São Luís. Estamos caminhando agora para a nossa sexta aula da disciplina de Soterologia, a doutrina da salvação. Espero que até aqui as aulas tenham ajudado os irmãos a compreenderem melhor a dinâmica da doutrina da salvação, olhando para a sua base bíblica e a importância dela para a vida de cada cristão e da Igreja do Senhor Jesus. Bom, continuando agora, depois do arrependimento, iremos falar da fé. Também, outro pré-requisito necessário e indispensável para que alguém se aproxime de Cristo Jesus. Mas assim como o arrependimento, a fé só é possível depois do novo nascimento. Nós somos vivificados, regenerados, nascidos do alto, nascidos de novo pela ação soberana e única do Santo Espírito de Deus, e este próprio Deus coloca em nosso coração arrependimento e fé. Bom, a palavra fé, como vai falar Rockman no seu livro Salvos pela Graça, o livro texto dessa disciplina, aparece mais de 240 vezes no Novo Testamento. Segundo Rockman, lá na página 138 do seu livro, a fé é um aspecto essencial da conversão junto com o arrependimento, sendo ambos necessários para a salvação. Só abrindo parênteses aqui, eu estou usando a segunda edição do Salvos pela Graça, de 2009. Talvez você tenha em mãos aí uma edição mais moderna. Continuando então o nosso estudo, nós iremos agora, como fizemos com o arrependimento, conhecer as palavras usadas no Novo Testamento para se referir à fé, como aparece nas traduções em português. Esse requisito necessário para a salvação. Bom, no grego, no Novo Testamento, nas epístolas e nos evangelhos, nós iremos encontrar duas palavras, dois termos, sendo um substantivo e um verbo, e não são diferentes, são o mesmo, que é pistis e pisteuem. O verbo é pisteuem e o substantivo é pistis. Sobre o substantivo pistis, Rockman vai falar o seguinte, nos esclarecendo melhor a respeito desta palavra. As palavras mais frequentes usadas para fé no Novo Testamento são o substantivo pistis e o verbo pisteuem. Pistis pode ser usado primeiro como sentido da fé pela qual nós cremos, para denotar a convicção da verdade de qualquer coisa. Com referência a Deus, é a convicção de que Ele existe, de que Ele é o Criador e governante de todas as coisas e quem dá a salvação por meio de Cristo. Em referência a Cristo, significa a crença de que Jesus é o Messias, por meio de quem obtemos a salvação. Este é o uso mais comum da palavra. Ver, por exemplo, Atos 11:24, Romanos 3:28, Efésios 2:8. Ocasionalmente, porém, pistis pode descrever a fé que é crida, isto é, o conteúdo do que é crido. É usado assim em Judas 3, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ver também lá em Gálatas 1:23 e 1 Timóteo 4:1. Continuando agora, Rockman vai para o uso do verbo pisteuem, e ele então explica de maneira bem elucidativa, dizendo: o verbo pisteuem pode significar 1. Pensar que é verdadeiro, Mateus 24:23, ou 2. Aceitar a mensagem dada pelos mensageiros de Deus, Atos 24:14, mas caracteristicamente, porém, significa 3. Aceitar Jesus como Messias, divinamente designado autor da salvação eterna, João 3,16. Nesse sentido,
A fé inclui mais do que crer que uma mensagem é verdadeira. Envolve também confiança em Cristo, descanso nele e dependência dele. Bom, queridos, então aqui a palavra fé não é simplesmente um consentimento intelectual, né? Não é dizer, olha, eu entendo que Jesus existe, eu acredito em Deus. Vai muito mais além disso. Das duas palavras, né, que é o verbo e o substantivo, que tem a mesma raiz, nos mostram claramente que fé é crer no sentido de confiança, descanso e na dependência de alguém. No caso da mensagem do Novo Testamento, da pregação de salvação em Cristo Jesus. Por isso, nós, obreiros, vocês vocacionados, vocês que estão com a igreja do Senhor, não podem simplesmente se contentar quando uma pessoa diz que eu não acredito em Deus. Não é isso que nós estamos pregando. Não é isso que a palavra fé significa para que alguém seja salvo. É necessário que, assim como o arrependimento, a pessoa se volte para Deus, se volte para Cristo e passe a confiar e a descansar nele, a depositar toda a sua vida nele. Anthony Hockman, é interessante que ele começa esse capítulo de fé falando de um missionário que estava evangelizando uma tribo africana. E nesse processo de evangelização, aquele missionário estava traduzindo as escrituras para a língua deles. Na verdade, era o Evangelho de João. E aquele missionário estava tentando encontrar um significado da palavra fé que fizesse sentido para aquela cultura, para aqueles africanos. E de repente entra na sua sala, na sua casa, um africano daquela tribo. E ele fala uma palavra lá, e que aquela palavra diz o seguinte: estou apoiando todo o meu peso sobre esta cadeira. Naquele instante, o missionário saltou de alegria, porque ele encontrou a palavra exata para a ideia de fé naquela cultura. E ele diz: achei a palavra, fé é apoiar todo o peso em Cristo. Olha que coisa interessante, queridos. É isso que é fé. Não é simplesmente falar, né, que crê, que acredita. Se a pessoa não deposita a sua fé em Cristo, se ela não deposita a sua confiança em Cristo, se não depende de Cristo, ela não tem a fé bíblica, a fé que é requerida para a salvação na eternidade. Bom, continuando um pouco, nós queremos falar sobre o que Calvino vai tratar a respeito da fé. E isso você vai encontrar na página 143 dos Salvos pela Graça de Anthony Hockman. Por que é importante pensar a respeito do pensamento de Calvino a respeito da fé? Como nós falamos desde o começo, nós temos a Escritura como o mais alto padrão das nossas doutrinas, a palavra de Deus inspirada. Também trabalhamos o legado da teologia reformada. E um dos grandes pensadores da fé reformada foi o reformador João Calvino. Por isso é importante também ouvi-lo nesses dias. Hockman descreve o pensamento de Calvino da seguinte forma: acompanhe comigo. Fé verdadeira, ele prossegue, consiste no conhecimento de Deus, especialmente de sua misericórdia. Neste ponto, ele dá sua conhecida definição de fé. É o firme e certo conhecimento da bondade de Deus para conosco, fundado na verdade da promessa livremente feita em Cristo, revelada à nossa mente e selada em nosso coração por meio do Espírito Santo. Quando Calvino se refere aqui ao coração, distinguindo da mente, ele atribui ao coração a vontade e as emoções. Observe que Calvino mostra que a fé, olhando para o que as Escrituras já ensinam sobre fé, é muito mais do que simplesmente um consentimento, né, de uma ideia de quem é Deus. É um conhecimento exato da pessoa de Deus e da demonstração da sua bondade revelada a nós na pessoa de Cristo Jesus. No próximo ponto, estudando a respeito da fé, que faz parte da salvação,
e que é indispensável para a salvação de um homem pecador como eu e você, entramos agora para o conceito de fé. Rockman vai dizer o seguinte sobre fé: é definida como uma resposta ao chamado de Deus pela aceitação de Cristo pela pessoa toda. Isto é, uma convicção firme da verdade do Evangelho e com dependência confiante em Deus, em Cristo, para a salvação, junto com um compromisso autêntico com Cristo e seu serviço. Olha que coisa interessante. A fé aqui, querido aluno, não é simplesmente alguém que crê em Cristo, mas é alguém que firma um compromisso autêntico com o Senhor e que a partir daquele momento passa a servir ao Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. Exemplo, olhem para os discípulos de Jesus. Olhem para aqueles homens que tiveram um encontro com o Senhor Jesus e que demonstraram fé no Senhor Jesus e passaram a servi-lo fielmente. Um outro exemplo, lá em Atos, quando Paulo começa a pregar em Filipos, primeiro nós temos a conversão de Lídia, uma mulher que se converte e passa a servir ao Senhor Jesus e aos apóstolos. Logo na sequência, por causa do evento da expulsão do espírito imundo, adivinhador, daquela jovem adivinha, Paulo e seu companheiro de viagem são presos e à noite cantam louvores ao Senhor, apresentando a sua fé ao Senhor, do Senhor Jesus, e de repente Deus faz um milagre, um terremoto, e o carcereiro desesperado corre lá, vê que as portas estão abertas. Ele sabia que ele seria punido com pena de morte por causa dos presos, tenta se matar. Paulo o impede disso, apresenta Cristo para ele, porque ele pergunta: o que farei para ser salvo? E ele diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aquele homem deposita sua fé em Jesus, sua total dependência em Cristo, assume um compromisso com Jesus e agora passa a servir a igreja de Cristo, começando pelo apóstolo. Isso é fé. Por isso, precisamos rechear a nossa pregação, o nosso ensino bíblico sobre fé, não com um discurso na superfície, como se fosse suficiente a pessoa apenas abrir a boca e falar que acredita em Jesus, porque isso não é fé salvífica, não é fé para a salvação. Qual é a base bíblica disso? Bom, uma das bases bíblicas é Romanos, capítulo 10, versículos 13, 14 e 17. Resumindo os versículos, olha o que diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Observem que Paulo, alcançado pelo Evangelho, um compromisso com o Senhor Jesus, agora pregava este Evangelho servindo a Cristo, para que outros pudessem crer, da mesma forma que ele creu no Senhor Jesus. Sem fé, a pessoa não pode chegar a Cristo. E de acordo com as Escrituras, é necessário que haja pregação. A fé não é resposta a uma experiência mística. A fé não é uma resposta a uma música cantada que mexeu com as emoções. Não. A fé, ela é movida pela pregação da palavra de Cristo Jesus. É necessário que haja proclamação, é necessário que haja anúncio para que alguém venha até Cristo em arrependimento e fé. Bom, a fé, ela tem então 3 aspectos nesse sentido. Primeiro, conhecimento. É necessário que a pessoa tenha um conhecimento de Deus. É necessário que a pessoa tenha um conhecimento da palavra de Cristo. Nós acabamos de ler Romanos capítulo 10, versículo 13, 14 e 17. Se alguém não ouvir esta mensagem, se alguém não conhecer o genuíno Evangelho que está revelado nas Escrituras, ele não poderá ter fé em Cristo. Segundo aspecto dessa fé é um assentimento. Rockman diz que por assentimento quero dizer a atividade pela qual aceito firmemente os ensinos da palavra de Deus como verdadeiros. Então é necessário que a pessoa que diz ter fé em Cristo, ela tenha que aceitar esta palavra como verdadeira. Se ela não faz, ela não tem fé genuína, ela não tem fé de salvação, ela não pode ir até Cristo. E um terceiro aspecto
é a confiança que, quando nós ouvimos a mensagem, temos esta palavra como verdadeira, passamos a entregar a nossa vida ao Senhor, dependendo e confiando nele. Lembram de quando você foi alcançado pelo Evangelho da Graça? Quando você, em arrependimento, reconheceu que era um pobre e miserável pecador, querido aluno? E que, ao mesmo tempo, naquele dia, você depositou a sua fé no Senhor Jesus, correu para Ele, e naquele momento você passou a confiar, por causa do conhecimento, e a depender completamente dEle, crendo que tudo que está na Escritura, que tudo que é revelado na sua palavra, de fato é verdade. Isso é fé para a salvação. E é esta fé que as pessoas precisam ter para serem salvos pela graça em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Até a nossa próxima aula. Até lá.